Antes de começar a nossa explicação, eu quero que vocês se atentem a esses 3 pontos que eu coloquei aí. Primeiro, pegar uma Bíblia, se você tiver e se você quiser. Segundo, colocar um fone de ouvido, porque é melhor para entender tudinho a explicação. E terceiro, prestar bastante atenção em tudo que vai ser falado aqui. Quarta e última coisa que eu esqueci de anotar aqui é ignorem o barulho externo. Foquem na minha voz, porque barulho sempre vai ter. Então, é de bicho, é carro passando na rua, moto, gente falando. Então, sempre vai ter um barulho. Então, foquem na minha voz. A leitura, ela tá no livro de Daniel, capítulo 10. A leitura eu fiz ontem, Coloquei ontem aqui no meu status. Mas aí, algumas partes eu vou estar lendo pra gente explicar melhor, tá? Então, para a gente poder entender essa parte que está falando sobre a batalha do arcanjo, a gente vai ter que começar falando um pouquinho no início da história de Daniel. Não toda, mas só a parte mais interessante. Bom, Daniel ele era judeu e ele foi levado cativo para a Babilônia muito novo, Ele ainda era jovem e ele foi tirado. Ele e mais algumas pessoas, foram levadas cativo de Jerusalém para Babilônia. Só que ele mais os 3 amigos dele, que a gente sabe, os 4, eles ficaram dentro do palácio, Eles foram morar no palácio porque eles eram muito inteligentes, eram jovens cheios de sabedoria, dadas por Deus, E inteligência humana também. Então, tudo isso fez com que eles não se misturassem, com o restante das outras pessoas que foram levadas cativas, que ficaram para trabalhar no pesado, vamos dizer assim. E quando ele foi morar para a Babilônia, ele já sabia, já entendia sobre o nosso Deus. Então, ele tinha uma fé muito grande, no Deus de Israel. Daniel passou a viver na Babilônia por anos, até a queda dela, tá? Na qual ela foi dividida entre Média e Pérsia. E Daniel ele estava na Pérsia. Somente 3 anos após essa queda, que Daniel ele teve essa visão da parte do Senhor. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte porque ela não interessa muito pra gente agora. Lá no versículo 2 fala assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Essa tristeza, ela fez Daniel buscar mais a Deus, de uma forma intensa, porque ele queria uma resposta. Ele queria entender por que ele estava passando por tudo aquilo. Ele não entendia qual era o motivo, qual era o propósito dessa tristeza, mas ele queria entender. Então, ele foi mais a fundo, começou a orar, a buscar mais a Deus. Geralmente, quando é com a gente faz o oposto. Quando tá triste, tu se isola, não quer falar com ninguém, quer ficar na tua. Enfim, primeira coisa, se for da igreja, quer entregar teus cargos, quer se afastar um pouco, não vai mais, não frequenta a igreja. Uma coisa interessante é que 3 semanas dá 21 dias. E desses 21 dias que surge as campanhas que tem nas congregações, Os 21 dias de Daniel, jejum de Daniel, 21 dias de jejum, enfim, que as pessoas colocam, o tema da campanha. Essa é a parte interessante da gente acompanhar as coisas na Bíblia, sabe? Porque essa parte do jejum de Daniel, 21 dias, é uma parte conhecida por todo mundo. A maioria das pessoas, elas conhecem essa parte da história, mas não conhecem toda a história. Nem eu ainda não tinha parado para analisar. As pessoas contam essa parte, que ele orava 3 vezes ao dia, que ele era um homem de oração, era um homem temente a Deus, que buscava, que lia as escrituras, mas não conta essa outra parte. No versículo 3 fala assim: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem várias pessoas que têm vícios, bebida, drogas, enfim. E a maioria delas usam essas bebidas, essas drogas, para não ter que encarar um problema. Às vezes essas pessoas elas estão cheias de problemas, familiar, financeiro, enfim.
e elas tentam tampar, né, esse buraco, essa lacuna, né, que está atrapalhando a vida dela com um vício. E elas tentam, vamos dizer assim, se proteger disso. E Daniel, ele não queria isso, ele queria resolver esse problema, essa situação. Então ele fala, eu não vou comer agora, né? A minha comida preferida, né? A comida mais gostosa, a comida que eu mais amo, eu não vou comer agora, né? Eu vou deixar para me comer depois. Agora é hora, né, de eu solucionar esse problema, essa tristeza que eu tô sentindo, né? Então eu tenho que entender o que eu tô sentindo primeiro, o que tá acontecendo comigo, o que Deus tem para falar comigo, para depois, né, eu comer do manjar.